todos têm horário de almoço, né? Então, assim, eu acho que ninguém deixou de almoçar para estar aqui. Mas vai ser lanche. Lanche? E aí, gente, a gente está há algum tempo já querendo trazer uma pessoa que a gente conheceu há 2 anos atrás, que faz parte, né, da equipe do Sistema COC, que nós conhecemos também, particularmente nós éramos totalmente contra o sistema de ensino, só que quando nós conhecemos o Sistema COC, a gente se apaixonou, né? E aí, sim, já vamos fazer 2 anos com essa parceria, e aí resolvemos agora adotar o sistema para o infantil, para a educação infantil, até para dar prosseguimento ao trabalho que a gente tem achado bem interessante. E, diante disso, a gente tem tentado trazer esse palestrante de hoje há algum tempo aqui, mas a agenda do homem é pior do que a do Temer. Não paliativo, viu? E hoje a gente conseguiu, e a Cláudia vai falar mais um pouquinho, e logo depois vocês vão estar assistindo a palestra com o nosso convidado. Obrigada. Nem vamos estender, né, gente? Porque ele está ali, eu tenho até vergonha. Vocês vão ver depois que ele falar, ninguém mais vai ter coragem nem de falar em reunião de paz, tá? Na verdade, a gente queria compartilhar mesmo, para que vocês entendessem mais um pouquinho da nossa escolha, né? A gente já assistiu essa palestra dele, que fala das competências e das habilidades para o século XXI, que é exatamente o que a gente quer trabalhar e administrar para onde os filhos de vocês estão indo. A gente que trabalha com educação, a gente não pode trabalhar com hoje, a gente tem que trabalhar com o cenário lá na frente, né? O que aconteceu, o que acontece hoje, qual é a expectativa lá na frente, porque é lá na frente que o filho de vocês vai chegar. Então, assim, foi esse o motivo pelo qual nós achamos que o COC cairia perfeitamente dentro da nossa clientela. E aí eu vou deixar a Juliana, porque o ano está aí, gente, aproveita. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde. A coisa mais difícil na vida é lutar contra expectativas, né? Quando você tem as pessoas que vêm dizendo, o Juliano é isso, o Juliano é aquilo, o Juliano é assim, e depois, para você conseguir fazer a expectativa ser atendida, você tem 2 desafios. O primeiro já é falar em público. O segundo é fazer com que o público goste do que você está falando. Eu queria que vocês vão baixar um pouco a expectativa. Deixa eu contar um pouquinho sobre mim, para ficar mais confortável. Eu sou Juliano Costa. Eu sou atualmente o diretor pedagógico da Pearson. Quem é que conhece a Pearson? Levanta a mão, por favor. Nossa, como ela é conhecida. 4 pessoas, mas eu vou dar algumas marcas aqui, para ver se vocês conhecem essas marcas, para a gente apresentar a Pearson. Vocês conhecem a Luísa? Vocês conhecem o IASIG? A Companhia das Letras, de livros, conhecem o COC? Então, é tudo da Pearson, tá? Então a Pearson é a proprietária da Luísa, do IASIS, da Micronis, da People, da SOS, da Skill, do COC, da Casa do Psicólogo, da Companhia das Letras. Todas essas empresas pertencem à Pearson. Mas a Pearson é uma holding que não aparece. Ela é uma daquelas empresas que não gosta de aparecer mais do que suas marcas. É mais ou menos parecido com a Unilever, que você compra lá sabonete Dove e tudo mais, mas a Unilever é a proprietária de todas essas marcas. E eu sou o diretor pedagógico da Pearson. Só que minha história é muito longa e começa lá atrás, no COC. Eu fui professor da escola COC durante 15 anos. Eu fui coordenador pedagógico de ensino médio de uma escola parceira do COC durante 3 anos. Eu fui consultor pedagógico do COC, gerente pedagógico do COC, gerente nacional da Pearson e diretor pedagógico agora da Pearson. A escola já está tentando que eu venha, o problema realmente é a agenda, há 2 anos. E elas dizem que quando me chamaram, eu ainda era gerente do COC. Eu até disse que eu espero que da próxima vez que me chamem, eu seja vice-presidente de alguma coisa. Que já vai ser muito bom. Esse tempo todo eu vou deixar mais 2 anos esperando, que eu tenho mais umas 4 promoções, e eu volto para falar a vocês. Sobre minha formação, porque eu acredito que você sair de casa, no período da tarde, para lutar contra o sono, tudo isso no meio de semana, tem que pelo menos ter um pouco de credibilidade que vai falar. E é sempre bom a gente se apresentar do ponto de vista de currículo para entender de onde é que está vindo. Eu sou historiador, é a minha primeira graduação.
A minha segunda graduação é em filosofia, então eu também sou filósofo, quer dizer, eu não sou filósofo. O diploma diz que eu sou filósofo, mas eu não sou filósofo. Não existe a teoria julianística por aí, né? O diploma diz que eu sou graduado em filosofia. Eu tenho uma especialização em docência, uma outra em História do Brasil e meu mestrado em Educação Brasileira pela Universidade Federal de Alagoas. Atuo em educação há 20 anos, eu sei que pode não parecer com esse estilo de 19, mas há 20 anos que eu trabalho com educação, que eu entrei numa sala de aula. Minhas experiências anteriores à educação não são muito engrandecedoras para a educação. Eu já fui vendedor de picolé no presídio, e vocês não têm ideia do que é vender picolé no presídio quando um criminoso pede para pagar fiado. Então eu disse que eu não podia vender fiado, ele perguntava por que, eu dizia, por que você está aí? Eu estou aqui. Eu fui controlador de estoque de polpa de fruta, eu fui servente de pedreiro, eu fui supervisor de sacolão. Aqui tem sacolão? É aquelas de frutas e legumes. Aí você pergunta, o que é que faz um supervisor de sacolão? Ele toma conta das pessoas, não, ele vê a fruta que está podre, né? Então eu passava o dia todinho andando pelo sacolão vendo o repolho. Vocês já pegaram um repolho podre? Nossa! Então por isso que esse currículo não vem muito ao caso, porque quem me salvou, eu sou o terceiro filho de uma família de 5, né? Meu pai era garçom, minha mãe vendia salgados, então é uma família que teve uma origem muito pobre e teve muita dificuldade ao longo da vida. Ao ponto, por exemplo, da minha mãe ter que vender móveis dentro de casa para comprar móveis mais baratos, para poder conseguir botar comida dentro de casa. E quem me tirou e quem tirou toda a minha família dessa situação foi a educação. Sem sombra de dúvida, hoje minha mãe não vende mais salgado, né? Meu pai infelizmente faleceu, que ele era alcoólatra, teve um câncer, cirrose, e faleceu aos 54 anos, mas a minha mãe não. Minha mãe hoje está muito bem, não trabalha mais, é mantida pelos filhos, e no ano retrasado foi para o Japão, no ano passado foi para Miami, agora acabou de voltar para a Argentina e já quer ir para o Chile semana que vem. E tudo isso com o dinheiro do filho professor. Então você vê que professor não é uma coisa que você pensa em entrar para ganhar dinheiro, mas pode ser que ao longo da vida você se dê muito bem, porque graças a Deus a educação tem crescido como uma área tão válida quanto medicina. Acho que o senhor tem cara de ser médico ou pai de santo, né? Os dois, melhor ainda, hein? Está ganhando pontos de dois lados. E eu queria começar a nossa fala aqui, depois desse pequeno quebra-gelo, com uma pergunta bem legal, né? A maioria de vocês tem filhos criança, né? Como a escola vai até o 9º ano, no máximo seu filho tem 13, 14 anos de idade. Eu tenho 2 crianças, uma de 6 e uma de 4 anos, e uma coisa sempre fica na minha cabeça. Quando o nosso filho, eu vou pegar o meu mais velho de 6 anos, tiver 18 anos, vai ser 2028. Vamos começando, faça essa conta com o seu filho. Quando o seu filho estiver na idade de ir para uma universidade, ou vamos colocar para o mercado de trabalho, quando ele tiver pelo menos uma graduação aos 22 anos de idade. Se o Ian, que tem 6, vai ter 22 daqui a 16 anos, será 2034, 2032. Que emprego existirá para o meu filho em 2032? Será que ele trabalhará como, por exemplo, bancário? Será que existirá atendimento ao cliente? Físico? Será que nós teremos professores dando aula em escolas físicas? Ou a aula será virtual e o aluno assistirá em casa? Será que terá a cirurgia médica física, de ter a perícia ali na mão? Ou terá um computador em que o médico será um programador de máquinas cirúrgicas e ele vai acompanhar esse processo remotamente da sua casa ou de outro país? Que profissões existirão em 2032? Essa é a pergunta que eu faço à escola que educa o meu filho. Porque se a escola não educa para o presente, a escola é uma instituição que prepara a pessoa para o futuro. Quem educa para o presente é a família, com problemas que estão em casa. Todo o nosso trabalho, ele termina da escola de educação básica no 3º ano do ensino médio. Porque depois que você saiu do 3º ano do ensino médio, dificilmente a escola foi atrás de você, para dizer, está tudo bem? Se comporte. A escola não fez isso. Então, a escola que existia quando nós éramos crianças e a escola que existe hoje tem que ser fundamentalmente diferente. Porque definitivamente o século XX para o século XXI, o século XX onde quase todos nós nascemos, eu digo quase porque tem algumas crianças aqui na sala, e o século XXI onde quase todos os nossos filhos nasceram, todos os que têm até 14 anos, nasceram no século XXI. Só para vocês terem a noção, todos os filhos que têm até 14 anos nasceram depois dos atentados terroristas de 11 de setembro.
que você se recorda exatamente agora onde você estava quando as torres gêmeas explodiram. E o seu filho, nenhum dos seus filhos era nascido nesse dia, em 11 de setembro de 2001. Se ele tem até 14 anos, está na faixa correta, de até o 8º, 9º ano ali do ensino fundamental. Então vocês imaginem que são crianças que nunca viram um telefone de roda. São crianças e adolescentes que, se você disser assim, meu filho, caiu a ficha, ele vai dizer, caiu o quê, pai? Caiu o quê? A não ser que você diga assim, passou o débito, aí ele entende. Mas caiu a ficha, não. São crianças que olham para orelhões e não entendem o que aquilo está fazendo na rua. Eu faço um exercício com o seu filho, você passa, olha meu filho, o que é isso? Ele vai fazer, o telefone. O telefone, por que tem isso aqui? Ele vai dizer, eu não sei o que tem isso aqui. É só ter um telefone na mão, São crianças que nunca viram uma televisão de botões. De botões. Eu estou falando de botões, vocês estão lembrando, é botão, estão lembrando de uma bola que girava. Né? Que tinha 3 canais, a Globo, a Manchete, que Deus levou, e a TV Cultura, que ninguém nunca viu, que não pega, chia, volta. E agora são crianças que têm 58 mil canais e não sabem qual assistir. São crianças como o meu filho mais velho, que eu disse assim, que ele, depois que ele descobriu o Netflix, ele descobriu que ele não precisa esperar para assistir o desenho que ele quer. Você sabe o que é isso? Você lembra da Xuxa? Aí você diz assim, eu vou assistir He-Man, porque He-Man passa 10 horas. Eu não posso He-Man, volta para casa e ficava lá, pregado, assistindo He-Man. Na época em que pela manhã ainda passavam coisas divertidas e não Ana Maria Braga. Mas o meu filho não pode dizer assim, meu filho, vamos esperar para assistir o desenho que você quer. Ele diz, papai, eu vou esperar por quê? Imagina o que é essa relação de consumo de crianças que têm 6 anos e não precisam esperar pelo seu desenho. Podem assistir no YouTube a hora que querem, no Netflix a hora que querem. Então, os elementos de sucesso na vida para essas crianças são definitivamente diferentes dos elementos de sucesso que foram para nós e que na nossa cabeça ainda são os elementos de sucesso hoje. Por isso que eu quero discutir com vocês a respeito de competências e habilidades. Mas como vocês não são educadores, deixa eu tentar explicar um pouquinho o que são competências e habilidades. Tá? Isso aqui é fundamental. Como filósofo que eu sou, eu gosto de conceitos. Então deixa eu definir 2 conceitos bem simples. Eu vou dar o conceito e depois eu dou um exemplo. Uma competência é um conjunto de habilidades necessárias para resolver um problema. Uma competência é um conjunto de habilidades necessárias para resolver um problema. Vamos dar um exemplo, que eu gosto muito, né? Energia elétrica. Toda vez que na sua casa tem algum problema, uma lâmpada queimou, o interruptor não está funcionando, geralmente as mulheres acham, por alguma coisa histórica ou genética, que só os homens resolvem isso. Aí diz assim, amor, minha mulher, eu sou historiador e filósofo, minha mulher manda consertar interruptor. Claramente ela prestou atenção na minha formação, né? Amor, vai consertar o interruptor? Eu disse, amor, não sei consertar interruptor. Ela disse, vai trocar a lâmpada, eu até troco. Mas o que é que eu fiz? Olha só. Para trocar uma lâmpada, qual é a primeira coisa que você tiver que fazer? Para trocar uma lâmpada? Desligar o disjuntor. Mas olha que legal, não é o interruptor, é o disjuntor, que é distinto do interruptor. O interruptor fica assim na parede, o disjuntor fica numa caixa, toda poderosa, atrás da cozinha, uma coisa bem misteriosa para ninguém fazer bagaceira ali. Aí eu desliguei, disse, amor, era de noite, desça para a sala, para ficar com os meninos, que eu vou desligar o disjuntor e vou trocar a lâmpada. Aí estou eu, desligo tudo, fica todo mundo, abre a porta da frente para poder entrar a luz, ela fica na sala, eu pego a lâmpada e vou. Daqui a pouco minha mulher grita lá, cuidado para não levar choque! Quem não viu não entendeu. Mesmo problema da minha mulher. Não entendeu que com o disjuntor desligado não passa energia por lugar nenhum. Como é que eu vou levar o choque? Aí o pior é que se você dissesse para ela entenderia assim, vai saber? Vai saber se você não vai levar um choque? Né? Então nesse cenário, minha mulher é mestre em fisiologia vegetal. Terminou o ensino médio, teve aula de eletricidade, sabe tudo de xilema, floema, caule, raiz, planta, folha, mas sabe nada de física. Nada, mas ela teve aulas e foi aprovada no ensino médio de física.
Todo mundo aqui nessa sala teve aula de física, que tinha um interruptorzinho, uma bolinha, um desenho, que falou de volt, de ampere, de amperagem, de 110, 220. O problema é que ninguém consegue trocar uma lâmpada ou corrigir um interruptor. Sabe por quê? Porque não desenvolveu a competência. O que é competência? Conjunto de habilidades necessárias para solucionar um problema. E você sabe por que você não aprendeu a usar física? Porque você não tinha um problema. Da mesma forma que geometria analítica, você estudou, e por que você não lembra? Porque você não tinha um problema. Da mesma forma que você aprendeu que era mitocôndria. Mitocôndria, não é um palavrão. Não adianta você falar sua mitocôndria. Ninguém vai se ofender. Mas ninguém aprendeu porque não resolve o problema. Agora vamos a uma competência real e difícil. Dirigir um automóvel. Dirigir um automóvel é uma competência que tem umas trocentas habilidades. Quer ver? Eu preciso de habilidade psicomotora? Preciso, porque é uma das poucas coisas no mundo em que eu movo os dois braços, as duas pernas, o tronco e a cabeça. É quase como ficar doido numa festa, né? Porque e detalhe, você tem que mexer tudo de qualquer jeito ou sincronizado? Sincronizado. Olha, liga a seta, passa a marcha, acelera, olha para o lado. É um negócio de louco, cara, dirigir um carro. Psicomotora, quem tem inteligência emocional? Tem ou não tem? E se você é mulher? Dobrada, né? Porque por tabela, todo mundo lhe xinga. É por princípio, fez uma besteira? É mulher. Aí quando vê, eita, é um homem cabeludo. Aí vai embora. Porque já é preconceito consolidado, histórico, na mente de, e óbvio que é uma forma de diminuir o sexo feminino. Isso claramente está errado, mas é o que acontece na sociedade. E você tem que ter, não só emocional, porque o trânsito é um lugar. Deus criou a cidade, o capeta criou o trânsito, pode ter certeza. Não é uma coisa de Deus. Se tiver trânsito no céu, não vão para lá, porque não dá para ficar enfrentando hora para entrar. Terceiro, tem que ter competência ou habilidade visual. Tem, né? Sempre tem um motoqueiro no lugar do retrovisor que você não vê. Sempre. Aí você vai virar para lá. Aí você quer passar por cima. Lembra do desenho animado do Pateta? O senhor andante e o senhor volante? Que ele era todo normalzinho. Quando entrava no carro, que ligava, ia ficando doidão para passar por cima de todo mundo. Dirigir é uma das coisas mais difíceis do mundo. E eu vou mostrar para vocês como é. Quem aqui tem carteira de habilitação? Levanta a mão e fica com ela levantada. Fica levantada. Quem sente que sabe dirigir? Baixou umas 6. Pode baixar. É porque vocês não viram, mas teve umas 6 mãos assim na hora. Quem tem habilitação? Quem sabe dirigir? Porque adquiriu algumas, mas não adquiriu todas as habilidades para ter a competência. Então a direção é uma, mais matemática, física, química, biologia, ciências, história, linguagem. São todas habilidades que você precisa adquirir para determinadas competências que você vai ter que ter no futuro. O problema é que nós não sabemos quais são as competências que nossos filhos vão ter que ter aos 22 anos de idade. Não sabemos se eles vão ser administradores de grupo de WhatsApp. Isso é uma profissão. Eu tenho certeza que tem gente nessa sala que queria ser. Na rádio CBN, que é a rádio brasileira mais importante de notícias, tem um cabo só de administrador de WhatsApp, porque posta a gente o tempo inteiro no telefone nacional e que precisa filtrar, mediar, responder, ver o que é xingamento, o que não é, bloquear pessoas. Aí você imagina quando teria alguém que seria administrador de WhatsApp, ou pior, quando teria alguma empresa que pararia de fazer propaganda em outdoor, em outbuzz, em rádio e TV, e investiria só em propaganda de Facebook, como tem toneladas hoje fazendo isso. Porque não importa, você olha mais para o Facebook do que para o outdoor na porta da sua casa. Porque Facebook é igual a geladeira, pode não ter nada dentro, mas você sempre está dando uma olhadinha. Você olhou, quer comer dentro, mas o Facebook é a mesma coisa. Você clica, não tem nada, clica, não tem nada, clica, não tem nada. Ele fica chateado, porque ninguém curtiu minha imagem. Então vamos dar uma olhada. Então competência é um conjunto de habilidades que nós utilizamos para resolver um problema.
E a habilidade é uma parte da competência que resolve uma parte do problema. Exemplo, a habilidade de consertar uma porta de geladeira, a habilidade de resolver uma equação de segundo grau, a habilidade de contar até 10. Na infância é muito fácil perceber a evolução de habilidades, porque a criança vai adquirindo muito, é uma esponjinha que vai adquirindo habilidades muito rapidamente. E a evolução entre, por exemplo, 6 a 1 ano é gigantesca, 1 ano a 2 anos é gigantesca, mas quando os meninos ficam maiores, fica muito difícil para você compreender essa evolução da habilidade do seu filho, porque ela começa a entrar num campo que você não domina. Você não domina matemática, você não domina ciências, você não domina história. Então quando seu filho diz, pai, me ajuda aqui na revolta de Beckman, você diz, meu filho, na revolta até ajuda, na do Beckman não, não sei o que é que você está falando. Se for para falar de revolta, quando eu fugi de casa, quando eu saí para fui casar com a sua mãe lá no interior, mas de Beckman, porque vai ficando, mas ele vai crescendo do mesmo jeito, sem saber muito bem por que é que ele está aprendendo aquilo. Porque é assim, a nossa educação é preventiva. Ela previne um dano futuro, mesmo que aquele dano não apareça. Exemplo, por que a gente estudou física, se a gente não ia ser físico? Porque a gente não sabia se a gente ia ser físico. De repente a gente virava físico. Então, como a nossa educação ela é preventiva, ela se prepara, tem que se preparar para um monte de cenários. E essa discussão é também sobre isso. Mas vamos lembrar um pouco sobre quais competências eram necessárias no século passado, no século em que nós nascemos. Né? Eu tenho 40 anos de idade, então nasci em 1976, e peguei ali uma série de cenários muito interessantes. Né? Então olha aqui, por exemplo, primeiro, nós fomos criados na ideia de que você tinha que ser primeiro lugar em tudo. Quer alguns exemplos? Seleção brasileira de futebol. Foi um dos maiores traumas do mundo. Nós levamos 20 anos para se acostumar que a seleção brasileira pode perder e pode ser humilhada. 20. Na Copa de 2002 a gente sofreu, de 2006 a gente sofreu, de 2010 a gente sofreu, de 2014 a gente sofreu, mas esperando que ela não passava nem da quarta de final, e a gente, cadê a seleção pentacampeã, hexacampeã, heptacampeã? Porque na cabeça, nossa seleção sempre tem que ser em primeiro lugar. Que eu digo, coitado do Ayrton Senna. O senhor que é espírita e comentou sobre ser médico Pai de Santo, sabe que o Ayrton Senna não deve ter evoluído nunca, porque a gente não deixa. Todo domingo o vovô Coelho de algum jeito faz tan, 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 tan. E o Ayrton Senna, meu amigo, deixa ele ir embora. Me larga, porque a gente trata o Barrichello como um fracassado, trata o Felipe Massa como um fracassado, porque ninguém vence 18 mil provas uma atrás da outra, como o Ayrton Senna venceu. E na nossa cabeça, o segundo lugar é o primeiro dos últimos, e não o segundo. A Olimpíada só reforça isso, né? Porque o quadro de medalhas é feito pelo ouro. Se você tiver 10 ouro e nenhuma prata, nenhum bronze, e o outro tiver um ouro e 50 pratas e 50 bronze, ele fica lá atrás. Porque só interessa o primeiro lugar. Nós somos criados numa sociedade em que ser primeiro lugar era tudo. E esse primeiro lugar era tipo uma coisa assim de outro mundo, né? Quer ver? Lembra dos filmes do Sylvester Stallone? O Rambo? O Rambo 1, 2 e 3. O Rambo ia sozinho para o Vietnã. E explodia todo mundo com 3 flechas, um peteleco e um graveto. E voltava. Toda arrebentada, voltava. Aí de novo, vai lá de novo. Vai, vou de novo. Por que não mandou da primeira vez eu pegar todo mundo? E o pior era o MacGyver. O MacGyver que pegava um clipe, uma liga, 2 chicletes e fazia uma bomba atômica. Que era aquela ideia de que você ser um homem só, você salvava tudo. E nossos pais diziam assim, olha que crueldade. Qual é a média da escola? A média para ser aprovado 6? 6. Ora, se nós admitimos que a média é 6, que nota uma criança tem que ter para ser satisfatoriamente avaliada? 6. 6. Se você acha que não está bom 6, põe 7. Se você acha que 7 ainda não está bom, põe a 8. Se você é um maluco que só gênio estratosférico para a NASA, põe 9 e 10. Aí o pior é quando você chegava nos anos 80 com a prova em casa, o seu pai, e se você faz isso hoje, repense, pai, o menino, alegria dos infelizes, né? Vira aí, cara. Foi só para marcar. Só para deixar assim como é traumado nesse momento. Ouve.
tá bom, ok. Vamos ver se dá outro estouro desse. Aí, pai, tirei 10. Aí o seu pai, né, naquela empáfia gigante, meu pai, por exemplo, ia terminar na 4ª série do fundamental, sabia de nada, de geometria, de nada, de história. Aí ela falou, vem mais com a obrigação. Aí dá vontade de olhar para ele e dizer, o senhor que determinou a 7ª série? E fica me dizendo isso, faz essa prova aqui para eu ver. Mas não podia, que senão eu levava uma coisa que eu nunca mais me recuperava, né? Mas minha gente, a obrigação dele, pela lei, é 6. Qualquer coisa acima de 6 é mais do que obrigação. Eu sei que você pode dizer assim, não, mas é obrigação porque ele só faz isso. É fácil, né, estudar. Tão fácil que todo mundo aqui está estudando hoje na faculdade, fazendo pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sei lá, NASA, MIT. Não é fácil ser estudante no Brasil hoje. Não é mesmo. Se fosse, não tinha 28% dos alunos de ensino médio abandonando a escola, não tinha 70% dos alunos não entrando na faculdade, simplesmente acabando o ensino médio indo trabalhar nas Casas Bahia, na Magazine Luiza. Porque não é, qualquer um pode trabalhar nisso, mas tem que ser uma escolha. Não pode ser uma pressão de você abandonar a faculdade. Num país em que 8% da população adulta entra na universidade, 4% termina a graduação, 1,8% faz mestrado e 0,9% faz doutorado, você vem dizer que estudar é obrigação? Não é. Não é. No Brasil é um sofrimento. E a gente completa porque na nossa educação, na nossa cultura, competência 10. Aí 10 em quantas matérias? Em todas. Se você olhar o meu boletim, claro, só faz nada, só estuda, ele não é adolescente, não, namorado, não leva chifre, faz nada. Ninguém tem sofrimento, ninguém tem. Aí para piorar, naquela época, estou falando daquela época, estou falando hoje não. Hoje eu já acho que está um pouquinho diferente, mas vamos tentar entender por quê. Você tem que ter uma memória, meu amigo. Vamos lembrar? Todos devem ter pego os professores que passavam 20 questões para tirar 10 na prova. Todos. 20. E uma das perguntas era assim: o que é mitocôndria? Aí você, um exercício lá, mitocôndria, organela citoplasmática é responsável pela respiração celular e geração de energia para a célula. Aí o professor dizia: memorize as 20, que 10 vão cair na prova. Aí você sentava na cozinha, você é aquele seu caderno do Zé Gotinha, e ficava: mitocôndria, organela citoplasmática é responsável pela respiração celular. Mitocôndria. Aí seu pai: Juliano, quer comer? Não, pai, eu estou estudando isso. Mitocôndria. Juliano, pai, me atrapalhando. Mitocôndria. Pegava o ônibus para ir para a escola. Mitocôndria, organela citoplasmática. Mitocôndria. Descia. E aí, Juliano, estudei. Não fala comigo não. Mitocôndria. Aí você sentava. Aí vem aquela prova cheirando a mimeógrafo que você sempre cheirava. E o seu professor era um viciado. Ali, ó. Aí pior, olha a tortura. Pôr a prova de cabeça para baixo. Que maldade, que ódio. Sabe? Toda vez que eu me lembro dessas cenas para mim, só ouço aquela música, Carolina Burana. Você bota para mim. E você? Mitocôndria. Aí que ele dizia: vira a prova. Aí você virava. Qual era a primeira pergunta? Não importava. A segunda: você só queria achar a bendita da mitocôndria. Cadê a mitocôndria? Aí estava lá, sétima. O que é mitocôndria? Você: é a Aí vem a segunda da lista, né? O que é blastólito? Essa desgraça da natureza. O que é blastólito? Aí você ia lá, aí você ia gastando a sua memória, né? Lembrar da segunda, terceira, acho que você chegava entre 4 e 6. Na sétima já era como era mesmo. Aí já começou, na oitava, Jesus Cristo ilumina minha mente. Na décima, homem, na décima assim, é importante, porque tem importância, é muito importante. Aí Deus seja louvado. O que é que o professor vai falar? Aí você saiu da sala. Aí meu amigo: Juliana, acertou? Cara, você quer a terceira, de certeza. Qual era a terceira? A da mitocôndria. E qual era a resposta? E eu me lembro mais qual era a resposta. Eu sei que eu botei lá. Isso foi tão
gastou a sua oitava série todinha nisso? Você não sabe. Se eu me perguntar uma coisa, alguém sempre sabe, né? Sempre tem aquele aluno competitivo do primeiro lugar. Eu sei. Quem vem com essa que eu sei. Aí se a pessoa fizer a pergunta, fala pra mim então sobre o Império Carolíngio. Aí, quem? Só vou dar pra dizer, eu sei também. Pela no CDF, que pegava o curso do professor. Então esse era um tweet que fazia muito sentido. Na época que se tinha agenda de telefone, na época que você anotava tudo no caderninho, na época que o cinema você só sabia o que estava passando quando você olhava no jornal impresso, abria a sessão de cinema, olhava lá o que estava passando. Isso fez muito sentido num determinado momento. Naquela época também nós trabalhávamos de 8 a 12, 2 às 6. Era aquele horáriozinho que você não entregava para a empresa nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Foi aí que surgiu uma coisa terrível para mim, que chama-se happy hour, que é aquela hora em que todo mundo diz assim, me libertei da escravidão, na sexta-feira, 5, 6 horas da tarde, e agora, para esquecer meus problemas, eu vou beber. Porque não há outra coisa que me faça ser feliz, que não seja sair do meu trabalho, que começa na segunda e termina na sexta, para uma hora feliz, que é sexta, 6 horas da tarde. Duas coisas que traumatizam a minha concepção sobre o mundo. A primeira é a música do Fantástico. Quando você está lá no domingo e começa aquele... Que ódio que esse negócio significa que eu vou ter que dormir para trabalhar. Você tem aquela sensação ruim dentro de você. E a sexta-feira, e parece que quando você sai, está com aquela música... Essa analisar e pegou a sua carta de alforria para poder beber, para esquecer os problemas. Isso parece mais aquele estilo musical lá do norte, com a sofrência, né? Então havia muito isso. O filme do Charlie Chaplin em tempos modernos, aquele que você vê lá apertando parafuso, é muito essa questão de horário bancário, né? Que absurdo é o horário bancário. De 10 da manhã às 4 da tarde, que maldade. O banco está dizendo assim, venha falar comigo no seu almoço. Porque como todo mundo sai meio-dia e volta às 2, ou você almoça ou vai no banco, como se ir no banco fosse uma coisa feliz, né? Você vai no banco, você vai pagar a conta. Enquanto que o shopping, que é uma das coisas mais modernas que existem, atrás delas fecha 10 da noite. Aí você pega um banco como o Itaú Personalité ou o Van Gogh, que abre ao meio-dia e fecha às 8 horas da noite. Porque sabe exatamente que quem não é pobre, porque esses bancos não são para pobre, não pode sofrer. Porque quem é pobre sofre, tem que deixar de almoçar para poder pagar a conta. Porque o horário bancário é uma tortura do inferno. Ainda bem que inventaram o internet banking. Está aí 10 dias de greve e aí eles não entendem que o cenário é assim. O problema não é a pessoa do banco. Esse foi o modelo em que o sonho de todos os homens desta sala era ser funcionário do Banco do Brasil. E o sonho de todas as mulheres naquela época era casar com um funcionário do Banco do Brasil. Era o que seu pai lhe dizia, minha filha, case com um funcionário do Banco do Brasil. E todo mundo dizia assim, meu pai, que na sua ignorância, dizia que eu devia ter feito concurso público para ser funcionário do banco. Ainda bem que eu não escutei. Aí aqui, ó, a gestão do tempo era com essa questão da eficiência, coisa do século XIX, de você ter que produzir, tá aí para pensar, não, produzir, e a criatividade, não, produzir, e nessa produção, tome barragem explodindo, e o rio descendo ladeira abaixo, contaminando tudo, todo o meio ambiente poluído, a camada do ozônio para o buraco, os animais morrendo, e todo mundo feliz e engordado comendo McDonald's e bebendo Coca-Cola. Lindo mundo esse que nós deixamos para os nossos filhos. Lindo mundo. Para eu levar chamada de orelha do meu filho. Papai, não bota isso aí não, isso aí tem que ir para reciclagem. 6 anos. Eu olhando para ele uma raiva. A avó está dizendo, menino, vai, mas ele está certo. Aí eu falei, tá bom, meu filho. Bota lá na reciclagem. Sabe? Ao voo da Azul, chegar e dizer, vamos passar agora recolhendo as latinhas primeiro, que é para dentro de um avião, até 1 metro de altitude, você não arranca de medo do negócio cair, tem que reciclar a lata. Mas tem mesmo. Porque senão tudo vai acabar, não vai acabar para você nem para mim não, nem para o nosso filho, vai acabar para o neto, para o bisneto. A gente quando morrer não vai estar nem aí, vai saber o que está acontecendo.
mas eles que vão ficar com o planeta depois. E olha que Edgar Morin, que é um dos maiores educadores do século XX, está vivo além dos seus 86 anos, em 63 ele falou sobre isso. Em 1963 ele comentou sobre esse pensamento de cidadão global, cidadão planetário, que você não é um morador de Teresópolis, você não é um carioca, você é um cidadão do mundo. Cada problema que acontece na Síria, amanhã pode bater em você, você nem viu, né? Então aqui, essa questão tem tudo isso para você ter um sonho de ser aquele funcionário público, de ser aquele cara que tem medo de perder o emprego. Enquanto você tem medo de perder o emprego, meus funcionários de 22 anos, 23 anos, eu tenho 63 funcionários, desses 63, vários têm entre 20 e 30 anos, acham que tem que ser promovido em 2 anos. Que se eu der 3 anos no mesmo emprego, ele vai embora para outra empresa. Porque ele não quer esperar não. Estabilidade para ele, não estou preocupado não. Ah, mas se você não quer ter um salário, eu arrumo outro. Se eu não arrumar, eu vou fazer bico, eu vou trabalhar numa ONG, vou ser voluntário, eu vou viajar, botar uma sacola nas costas. Eu não tenho filho. Não quero ter filho nem tão cedo. Não quero me casar antes dos 30, 32. Porque o nosso problema da estabilidade é casar com 18, faz filho com 19, sofre até morrer com 20. Porque a nossa geração é aquela geração que curte até os 18 e depois dos 50. Porque é no intervalo de crescimento dos filhos que você só se dedica a eles. Só se dedica a eles. E está certíssimo que assim que o mandato funciona mesmo. O que é que esse grupo fez? Resolveu ter filho depois dos 30, para se consolidar, para viajar, conhecer o mundo, para poder fazer tudo aquilo que você só faz depois dos 50 no Sesc, né? No Sesc, aquelas caravanas de idoso, terceira idade, melhor idade. Eles resolveram aproveitar esse antes dos 30 e depois se preocupar. Com 35 anos é com startup, com 35 anos é o primeiro emprego da vida, primeiro emprego estável, porque isso não é uma preocupação deles. E nós somos da época do tal do QI, né? Do QI, era isso aí, todo mundo falava, tem que conhecer gente importante, e competência, que palavra é essa? Tem que conhecer gente, tem que dar cartão, todo mundo vivia cheio de cartão, hoje eu não tenho um cartão. Juliana, como é que eu entro em contato com você? Facebook, estou lá, Juliano Melo Pisson, bota lá, me acha, adiciona, eu aceito todo mundo, tenho preconceito nenhum, você pode falar o que você quiser, bota todo mundo para dentro. Eu tenho 5.408 amigos. Ah, você vai dizer, mas não são seus amigos? São sim. Que preconceito é esse seu? Só porque você só tem 4? Da infância lá, que você não sabe nem quem é. Não, tem um monte de pais que são meus amigos, de professores que são meus amigos, e que me perguntam coisas, replicam minhas ideias, questionam minhas ideias. O que tem ambiente mais legal do que o Facebook para discutir tudo que eu acredito? Não tem, porque eu não consigo discutir com vocês depois daqui. Eu vou embora, vou lá para São Paulo, vou continuar a minha vida trabalhando, vocês também. Mas pela primeira vez, nós podemos continuar a nossa conversa. Vocês podem continuar vendo minhas ideias, eu vendo a de vocês. Nós podemos continuar, eu conheci um pouco de quem é o seu filho, você conhecer quem são os meus. É a primeira vez que a gente consegue fazer isso, mas não por este modelo aqui. E eu vou mostrar um fato do que foi que mudou. O que me mostrou claramente, há uns 3 anos atrás, eu já vim estudando sobre isso, mas que me mostrou que o mundo mudou? Esta parede aqui. Isto era uma pintura, menos esse texto aqui que está no meu, que foi o que eu coloquei. Isso é uma pintura na parede que vocês acham que está onde? Onde é que vocês acham que está pintado isso aqui? Um viaduto, dentro de uma escola? Alguém tem alguma ideia? Na parede da minha casa, na rebeldia da faculdade, uma escola, está na parede do Google, em São Paulo. O Google fica na Avenida Faria Lima, um prédio lindíssimo, escandaloso, com 8.000 seguranças, que você só entra pelado. É um negócio de louco assim, você pega o cartão, bota digital, e eu fui convidado umas 2 vezes já para ir lá discutir com o pessoal do Google sobre parceria com a Pearson. E tá, você sobe uma paredezinha assim, aí do lado esquerdo tem essa pintura assim inteira, do lado direito tem aqueles restaurantes chatos que só tem verdura, legume, fruta, não tem nada que presta, até essas coisas ruins, tem nada gostoso de verdade, nada que você come depois, você olha tem um monte de alface, lanchinho assim, todo mundo comendo, aquele monte de gente jovem, bonita, saudável, pele macia, comendo verdura, Coca-Cola. Então lá nessa parede, você vai notar que nenhuma daquelas palavras das habilidades anteriores estão lá. Não tem estabilidade, aqui não tem eficiência máxima, não tem competitividade. Olha o que tem.
Música, economia, capacidade de escrita, responsabilidade, ética, liderança, língua, criatividade, pensamento crítico, história, ciência, falar em público, curiosidade, saúde, foco, nenhuma daquelas habilidades que eu comentei, memorização, estabilidade, eficiência, contato, networking, tem aqui, nenhuma. Sabe por quê? Porque o Google não é uma empresa do século XX, vocês sabem muito bem. O Google, junto da Apple, é a grande empresa do século XXI. E para quem não sabe, a Apple é a empresa mais valiosa do planeta Terra, seguida em segundo lugar pelo Google. A primeira empresa de petróleo que aparece na lista aparece em sexto lugar. Todas as 5 primeiras empresas são de tecnologia. E adivinha, onde é que seu filho quer trabalhar? Na British Petroleum? Na Petrobras? Não, né? Quer trabalhar no Google. O sonho dele é trabalhar. Faz uma pergunta para o seu filho: meu filho, você gostaria de trabalhar no WhatsApp? Ele vai perguntar assim: alguém trabalha no WhatsApp? Olha assim, alguém trabalha no WhatsApp? Isso é trabalho? Alguém trabalha no Google? Trabalha, e trabalha muita gente. E sabe o que é mais legal? 80% dos funcionários do Google são engenheiros. Engenheiros. Gente que tem tudo isso e que você pensava que tinha todas aquelas outras habilidades. Memorização, parará, parará, mas nenhum deles precisa ter nada daquilo. Então, no século XXI, tem algumas habilidades que fazem muita diferença para os nossos filhos. E que você ou as tem, ou vai colocar seu filho numa escola que tenha, ou vai colocar pessoas ao redor dele que tenham. Este é o meu melhor conselho. A primeira, liderança. Numa geração, vocês, quem conhece o Batman? Aqui, o Batman. Isso. Tem pessoa que está com vergonha, não está levantando a mão, não. Tem mais que não conhece o Batman. O Batman tem uma série de livros, né? Então quem conhece o principal dele? É o Coringa. Mas tem um outro que não é muito conhecido, que metade do rosto dele é normal, metade é desfigurado por um acidente. O nome é Duas Caras. Toda decisão que o Duas Caras toma, ele lança uma moeda. Se der cara, ele toma a decisão de um jeito. Se der coroa, ele toma de outro. É fácil ou não é tomar decisão assim? É. Você está indeciso, vou casar ou não vou? Joga moeda. Vou ter filho ou não vou? Joga moeda. Vou gastar ou não vou gastar meu dinheiro nessa linha de conspiração? Joga moeda. Vou comer ou não vou comer o resto da minha vida alface? Joga moeda. Agora, enquanto eu te dou um baralho, e que você tem que decidir entre 54 cartas diferentes, qual decisão você vai tomar? A coisa fica mais fácil ou mais difícil? Foi isso que a internet fez com nossos filhos. O mundo era muito mais simples antes da internet. As crianças tinham muito mais definição sobre o que era certo e errado. Geralmente elas perguntavam: pai, isso é assim? E você dizia sim ou não. Agora tem 54 opções diferentes para a criança tomar uma decisão, para o adolescente tomar a decisão. Ele tem desenhos animados que dizem que elogiar é certo, tem outros que brigam com elogiar, tem outros que tiram onda de elogiar, tem outros que elogiam demais, tem outros que elogiam de menos. Você vai de um desenho de My Little Pony, que você assiste e sai diabético, né? Que é tudo colorido, todo mundo sorrindo, minha amiga, até um desenho como Clarice, que é só escrotice do menino ali, e que está tudo no mesmo lugar, para você ficar assistir. Você tem família que é pai, mãe, filho, mãe, filho, vó e neto, vô e neto, pai, filho, mãe, filho, mãe, cachorro, filho. E está indo na ordem do dia. Então, quando o mundo ficou muito mais complexo, numa sociedade que você chega numa encruzilhada, não é encruzilhada porque tem 18 mil caminhos, a criança vai buscar alguém que possa dizer a ela o que ela tem que fazer. Se você for um pai que tem mais dúvida do que seu filho, meu amigo, vá fazer uma escola de pais. Que tem muita surgindo por aí, né? Apesar de que eu acho que ser pai não se ensina. Ser pai, você toma uma decisão. Se essa decisão for certa ou errada, só o tempo vai dizer, porque não dá para prever, não é só matemática, né? Acha que para dar, mas deixa mais ser igual, sou bom pai. Não é assim que funciona, você tem que tomar decisões. Por isso que algumas vezes eu digo coisas aos meus filhos, que eu não sei exatamente se elas estão certas, mas eu sei que elas não estão erradas. Mas eu digo, eu sei que elas não estão erradas, mas que existe. O meu filho faz uma pergunta assim: pai, isso é coisa de menina? Aí eu tenho que tomar uma decisão. Se eu digo não, isso é coisa de menino ou de menina, qualquer um pode escolher. Ou sim, isso aqui é coisa de menino.
O que eu não posso dizer é, meu filho, depende. Depende do quê? O que você quer? Alguém vai querer ser cavalo. Ele não sabe o que decidir. Por isso que ele precisa de líderes. Por isso que tem tanta gente perdida. Não é que, eu acho que na verdade, mais do que os meninos terem muita informação, é ter pessoas ao redor dos meninos que não tomam decisões, que não assumem a responsabilidade em dizer como é que a gente sabe quais são as coisas boas no mundo. Sabemos, existem coisas muito claras. Tem um amigo que está mexendo comigo, ele briga comigo, o que é que eu tenho que ter? Tolerância não, você se afasta primeiro, fala com a escola, fala com os pais. Se ele corrigir a criança, volta a se relacionar. Mas não pode estar abraçando pedra, não pode estar passando um pouquinho espinho. Tem que ter muito claramente quais são os itens, porque pessoas em dúvida, no século passado, era fácil. Porque eu tinha vou dar um exemplo concreto. Meu pai e minha mãe nunca me fizeram comer feijão. Nunca. Não conseguiam, não brigavam. Ficou maneiro. Aí chegava no restaurante, eu quero feijão. Aí me botaram com meu tio. Meu tio Silvano, um negão, um bigode desse tamanhozinho, parecia uma vassoura. Brabo. Aí botou um mês na casa dele. Pra quê? Pra eu aprender a comer feijão. Meu tio Silvano botou na mesa no primeiro dia, minha tia, arroz, aí a tia coração mole, minha tia Cátia botou arroz, botou frango, botou 3 leguminhos, aí não botou feijão. Aí aí meu tio, Cátia, cadê o feijão do Juliano? Aí eu lá dentro, aí ela pegou a concha ali, ó, aí eu fui comer, quando eu comi, deu aquela vontade de engoiar, porque eu não gostava de feijão mesmo. Aí ele olhou pra mim assim, comigo. Ninguém nem via a boca dele, só comigo. Aí ele fazia assim, se você vomitar, vai comer o almoço e o vômito. Aí eu, bló. Come feijão. Claro, tá certo isso? Hoje não. Isso me traumatizou tanto que eu, duas coisas, como feijão, né? Que o objetivo era esse, e dois, nunca me esqueci disso, até hoje quando eu encontro com ele, que infeliz ele está vivo, hoje eu faço o tio Silvano, eu nunca esqueço daquele dia que você conhece, e só porque você só passou o mês lá em casa, se tivesse passado mais você ia ver, você comia até pedra, mas não é o modelo hoje, tá? Isso tem que entender que isso faz parte do cenário, e que o cenário de hoje não é mais necessário, porque existe 1 milhão de mecanismos de se chegar democraticamente a criança a comer feijão. Existe o exemplo, existe o engajamento, existem os colegas, existe 1 milhão de estratégias desenvolvidas pela psicologia para que você não precise forçar o sujeito a nada. Mas você tem que saber. Não adianta não saber e levantar a mão para você e dizer, meu Deus, o que é que eu faço? Como uma coordenadora, eu fui coordenador de ensino médio, uma mãe chegou para mim e me disse nos meus olhos assim, professor, meu filho é muito mal criado, o que é que eu faço? Aí eu disse a ela, me diga quem criou esse menino para eu conversar com essa pessoa. Se o seu filho é mal criado, você me diz quem criou mal para eu poder conversar com essa pessoa. Aí a mamãe começou chorando, por que você está chorando? Porque sou eu que criou, eu sei. A senhora não sabia não, quando eu fiz a pergunta, foi. Aí depois eu chamei, peguei e fomos resolver junto, não deu jeito, mas tudo bem. Isso aí só vale um exemplo. Letramento digital. O mundo ficou bem mais complicado. Me presta o celular, por favor, Luciano. O mundo ficou bem mais complicado com isso aqui. Viu? Antes disso aqui, a coisa era bem mais fácil. No sentido de relação com as crianças. Porque, por exemplo, aqui você tem seu cinema aqui, você tem seu banco aqui, você tem seus amigos aqui. Você tem amigo que você nunca viu, que ressuscita dos mortos aqui. Te mete num grupo, amigos do bairro, que não sei da onde, de 1982, você diz, eu não quero fazer esse grupo. Aí você fica com vergonha de sair. Porque quando você sai para lá, esse outro sai para dentro do jogo, o fulano saiu do grupo. Rapaz, deixa eu sair calado. Né? Aí depois eu digo, por que você saiu do grupo? Você ficou magoado. Coisas que terríveis. E sabe o que é pior? É você não saber usar isso aqui. Pela primeira vez na história, filhos educam seus pais em algo que não é um brinquedo, não. Isso aqui não é um Autorama, não é um Playmobil. Isso aqui é um instrumento de trabalho. Passa um dia sem isso aqui, você vê. Metade ou mais dessa sala dorme com isso ligado. Embaixo do travesseiro. O que você está esperando aí? Que toque ou que exploda? Você está esperando alguma coisa ali. Tem gente que tem telefone residencial e tem isso e deixa ligado de noite.
olha para mim e fala assim, não olha não, que não é para é. Se você tem telefone residencial, desligue esse, deixa o residencial tocar. É igual a escola. Eu dei aula durante 16 anos para ensino médio e a nossa aula ia até 12h50. 12h30 chegava o pai na porta da escola do ensino médio e ligava para o filho. Brincadeira, né? Na minha aula, o pai liga para o filho. Aí o menino, se o pai está ligando, o que ele vai dizer para o professor? Liga e faz, professor, meu pai. Aí você, pode ligar. Ah, não posso, pode, me dê aqui. Alô, tudo bem, seu José? Oi, aqui é o Juliano, professor do seu filho. Então, ele ainda está em aula. Ah, mas eu estou aqui na pós esperando. Então, o senhor espera 20 minutinhos, que a aula acaba às 12h50. O senhor não sabe? Da próxima vez, o senhor faz uma gentileza, liga para a escola e avisa que o senhor está na porta, que eles vêm avisar aqui. Não era assim que fazia quando o senhor era criança? Não era assim que fazia? O pai ligava para a escola chamava o menino, não é? Agora você manda o WhatsApp para atrapalhar a aula? Então, você está jogando dinheiro fora, pai. Você está pegando o dinheiro que você está pagando para ter aula para o seu filho e tirando dele. E detalhe, atrapalhando mais umas 15 crianças do ar. Então, isso aqui a gente não sabe usar. O pior é que você comprou televisão que não tem botão. Aí você prega a TV na parede e fica. Onde é que liga essa televisão? Aí passa a mão, procura atrás para ver se tem botão. Aí a televisão filho não tem botão. Aí passa o seu filho 6 anos. A televisão não liga. Assim, meu filho, que bruxaria foi essa? Aí se você perde o controle da sua televisão, você não faz mais nada com a sua televisão. Mais nada. Porque a televisão antes girava, depois virou botão, depois virou controle, agora tem mão para cima, mão para baixo, daqui a 6 meses é assim. Sobe e desce. E quando você não sabe educar o seu filho com isso, quem vai educar? Porque você sabe, isso não é isso, não é o device, não é o instrumento, é o que está dentro dele. Quem regula? Quem sabe quem está adicionando no Facebook, quem está mandando recado no WhatsApp? Quem sabe? Se você não souber usar, seu filho vai ter problemas de saber o que fazer com isso ao longo da vida. Tá? Isso é letramento digital. É uma das coisas mais importantes do século XXI. Ao lado de comunicação. Quando nós éramos crianças, aquele menino que falava muito bem e era eleito representante de turma, mas não valia R$1 academicamente, que só tirava nota ruim, e é uma coisa que a escola faz de vingança, né? Os alunos elegem o pior aluno como representante de turma. É a forma de se vingar da escola. A escola só quer o CDF e a turma não quer, a turma quer o maloca total. Esse maloca total nos anos 80, ele virava o quê? Funcionário no supermercado. Hoje ele vira o líder, CEO de startup. Porque ele sabe fazer só uma coisa: se comunicar, vender bem a ideia que o engenheiro, o CDF, montou. Mas que o engenheiro, quando vai falar em público, é assim: a Caatinga é o meio do Nordeste que... Juliano, você poderia conversar de novo? A Caatinga é o meio do Nordeste. Enquanto chega aquele outro, não sabe nada de Caatinga. Então, pessoal, a Caatinga é muito legal. Vocês têm que entender que lá tem uma oportunidade. Agora, veja bem, fala um pouquinho do projeto. Então, o projeto não fala mais não. Aí, ele assume a liderança daquilo ali. Ele nos encanta. Essas habilidades dos anos 90 não servem para nada. Porque você tem que passar no concurso para juiz, para Banco do Brasil, para universidade, para tudo que valia a pena nos anos 80 e 90, porque o Brasil não tem empresa, não tem dinheiro, só tem funcionário público. Mas hoje, meu amigo, num país em que você tem startup como Uber, como 99 Táxi, como empresa de gravação, esse seriado da Globo Novo que vai fazer agora, Supermax, que está imitando Netflix, é feito por uma startup de seriado. E que talvez gaste 10.000 vezes menos que o velho Chico, ninguém morra e faça o negócio ganhar dinheiro. É isso mesmo, porque isso é falta de cuidado com o cara. Você acha que não faltou uma segurança além da Globo, em achar que todo ator só porque é adulto pode pular no Rio São Francisco, que eu sou de lá. Isso é muito bem que nem o povo de lá pula, que é muita ingenuidade o cara pular no Rio, tem um monte de coisa que fica na mesa de uma represa e não tem ninguém olhando. E todo mundo acha que foi imprudência, foi incompetência da Globo. E não colocar segurança e dizer: ô fulano, pule não, vem, isso aqui não é hora de tomar banho não. Quando foi o delegado de lá e disse: não, o povo aqui não toma banho, isso aqui é hora perigosa. Todo mundo sabe, menos a Globo. Né? E olha que eles estão lá há meses. Então, nesse cenário o letramento digital e a comunicação andam lado a lado. E inteligência emocional, né? Porque numa vida de startup, você tem 99 casos que dão errado e um que dá certo. E esse que dá certo fica milionário. Só que os 99 fazem o quê? Tenta de novo. Tenta de novo. Ah, não deu certo nessa, vou tentar outra. Não deu certo nessa, eu vou fazer isso com 22.
22, 26, 28. Há 28 anos eu não consegui, eu vou embora para a Califórnia, fazer um estágio lá no Vale do Silício, ver se eu tenho uma boa ideia e se eu consigo trabalhar numa dessa. E aí esse cenário, né, fez com que pela primeira vez as pessoas que eram alternativas nos anos 80, hoje virem os grandes líderes da transformação global. Quem imaginaria que Bill Gates, Steve Jobs, Larry Page e Sergey Brin, os fundadores do Google, o Mark Zuckerberg, são pessoas que, só para vocês entenderem, usam a mesma camisa todo dia. O Steve Jobs era sempre a camisa preta e calça jeans. O Zuckerberg é sempre a camiseta da Hering marrom. E não é porque não tem dinheiro, nem porque são pouquinhos. Deve ter alguma coisa, eu também vou começar a usar porque vai que isso funciona. E a pessoa começa a dar certo, só porque usa a mesma camisa todo dia. E por exemplo, essa é a camisa todo dia. Eu digo, tem alguma mágica aqui que eu não vou te explicar porque você não vai entender. Eu também não vou entender. É uma empresa que você só tem a ideia e busca dinheiro para fazer ela acontecer. Aí você, quando vai buscar rodadas de investidores, você tem 5 minutos para defender a sua ideia. Você pega, vamos supor, todos vocês são investidores, a gente tem dinheiro, milionário, grandes empresas. Aí eu chego com uma hackathon, que é uma maratona de startups, e trago 5 minutos. Esse ato de defender sua ideia em 5 minutos chama-se pitch. Aí você chega em 5 minutos, você traz um slide só e fala, o cara diz, gostei dessa ideia, vou botar 10 milhões nela. 10, 20, 30, Uber foi assim, 99 táxi foi assim, Easy Taxi foi assim, Facebook foi assim. E aí você sai capturando dinheiro de gente que está apostando que você pode ser uma daquelas 100 que vai ficar bilionário. E aí eu vou ganhar um pedaço da sua empresa. Sua empresa não existe, ela é só uma ideia. E você está querendo muito dinheiro para fazer ela dar certo. Se ela der errado, eu já sei, eu sou investidor, eu já sei o que pode acontecer. É altíssimo risco, mas é o que todos os jovens estão fazendo no mundo para ficar rico com 3 anos de trabalho, com 5 anos de trabalho. E é o que ninguém mais quer passar 10 anos para ser promovido numa empresa, veja. Pergunta aos seus filhos qual deles quer ser funcionário de banco. Pergunta qual deles quer trabalhar em supermercado ou Magazine Luiza. Ninguém quer esperar 10 anos para ser gerente, mais 10 anos para ser diretor. O único curso ainda que sobrevive no Brasil são 2, é medicina e engenharia. Ainda. Porque direito já virou tapete de funerária, né? Que só passa um monte de gente uma vez na vida. Então aqui, quais são as outras? Empreendedorismo, que não é novidade, é dos anos 80, mas capacidade de resolver problemas. Isso aqui é muito legal. Quando nós éramos contratados nos anos 80, a gente nunca foi muito de resolver problemas, né? A gente fazia um trabalhozinho ali, aí dava errado, ia para casa, principalmente funcionário público, no caso, que não, para ser demitido tem que ser alegado incompetência, é um crime. Então isso tem um sério problema. Mas no espaço privado, a gente sempre aceitou gente que não trabalhava muito bem, que mesmo que fazia, mas não fazia da melhor forma possível. Aí chegou em 2008, eu, consultor pedagógico do COC, cheguei para o meu diretor, o professor José Almeida, bati no ombro desse, Zé. Aí ele parou, só me olhou de ladinho assim. Aí eu disse, o que foi? Eu disse, estou com um problema. Aí ele me disse uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Eu lhe contratei para me trazer problema? Ela disse, não, tudo mal. Óbvio. Para que ele me contratou? Para resolver problemas. Só que isso não era uma filosofia da educação. E agora o mundo inteiro diz assim, toda escola, toda faculdade, toda empresa deve ter pessoas que resolvam problemas, porque é para isso que elas existem. É isso que dá sentido ao trabalho. Meu amigo, resolva. O Luciano trabalha aqui atendendo as escolas. Aí o Luciano chega para mim e diz, Juliano, aquela escola lá está com problema. Eu disse, cara, para que você foi lá? Para fofocar do problema? Vai lá e resolve o problema, cara. Qual é o problema? Vai lá e resolve. Mesma coisa quando nós falamos do COC, que tem um problema aqui, vamos resolver. Tem um problema? Vamos resolver. Tem um problema? É para isso que nós existimos. Para resolver problemas dos nossos filhos, resolver problemas nossos, resolver problemas do mundo. Porque se não tiver gente com essa capacidade, sabe o que vai acontecer com o mundo? Você sabe, né? Ele vai acabar. Porque os problemas são pequenos. Como é que a gente faz com esses automóveis? O mundo tem 2 bilhões de automóveis. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz com o desmatamento? Como é que a gente faz com o Zika? Com o Ebola? Como é que a gente faz com o câncer? Como é que a gente faz com a obesidade? Como é que a gente faz com a poluição dos alimentos? Como é que a gente faz com tudo isso? Como é que a gente faz com o vidro? Como é que a gente faz com o plástico? Se não tiver um monte de criança que seja educada para resolver esses problemas, que fique claro, eu não acredito que a minha geração, que são vocês, seja capaz de resolver isso. Eu não acredito, porque eu entendo que nós fomos parte causadora desse problema.
Porque nós somos educados numa cultura que ninguém estava preocupado com nada. Nós crescemos aprendendo que tinha que ter reciclagem, que tinha que proteger o meio ambiente, mas foi tarde, foi lá para quando eu tinha 30 anos de idade já. Agora já não dá. Eu quero dar um exemplo bem claro para vocês. E eu espero que vocês não me condenem por isso. Mentalmente, eu sei que não devemos maltratar touros em touradas. Isso é uma concepção mental minha. Mas no meu coração, eu não sinto pena. Aqui dentro não me machuca dizer assim, nossa, os tourinhos estão sofrendo, meu Deus, eu vou fazer uma campanha online para não. Na minha cabeça eu sei que é errado. Mas no meu coração eu estou muito mais preocupado, por exemplo, qual é a educação que meu filho vai ter, do que sobre os touros lá do. Talvez você tenha as duas, a preocupação mental e a dor do peito. Eu tenho uma, e talvez você não tenha nenhuma, né, João? Você já quero que todos se toda. Eu estou mais preocupado em pagar a minha conta de luz. É por isso que eu estou dizendo que quem vai salvar o mundo são os nossos filhos. Aquele bebezinho ali, ó, que está carregando uma responsabilidade imensa para poder resolver os problemas que nós estamos deixando para eles, que nossos pais deixaram, nossos avós deixaram, nossos bisavós deixaram. Que a sua avó, como a minha, fazia 200 comidas no domingo. Todo mundo comia e jogava metade fora. Aí tinha refrigerante para todo mundo. Aí todo mundo bebia, jogava. Aí cerveja, mas todo mundo bebia até cair. Até fazer música assim, bebê cair, levanta, bebê cair, levanta. Ó a música, ó. Você cantar para o seu menino, vamos lá, meu filho, bebê cair. Esse mundo que a gente está deixando, se nós não criarmos uma geração capaz de resolver problemas, não vai sobreviver. Por isso que nós estamos muito preocupados com isso. Um outro cidadania global, quando eu tinha 14 anos, eu queria fugir de casa. Todo mundo aqui que era jovem, tinha 14, queria fugir de casa também. E tem uma musiquinha todo domingo que tocava de manhã, que você queria, toda vez que tocava ela, era aquela do Som Brasil. Amanheceu, peguei a viola, entrei na sacola. Você que acordava cedinho, que aquele filme perturba, dava vontade de ir embora, você quer ir embora, Sabia de bom dia. Você cresceu escutando Engenheiro Javaí, né? Ei, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Há muito tempo isso foi tudo o que eu queria. Escutou música de revolta. Meus heróis morreram de honra. Queria fugir de casa, embora, ser rebelde, deixar o cabelo crescer, usar calça rasgada. Hoje virou moda, calça rasgada. Mas você pegava uma faquinha, botava ali para poder sair na moda. Mas você queria fugir de casa para o vizinho. Você queria fugir para a casa do colega que estava ali do lado do bairro, você queria ir para outro bairro da cidade, você queria ir para o Rio. O seu filho, com 6 anos, quer ir para a Disney. Com 6. Meu filho chegou para mim e disse, pai, quero ir para a Disney. Eu olhei para ele, meu filho, você sabe onde é a Disney? Ah, mãe. Tudo bem, pode chorar. Mas você está comendo? Não, mãe, estou passando fome aqui nesse lugar. Eu estou vivendo de fotossíntese na janela. Porque eles estão indo embora. Aí quando ele fizer 22, 25, que ele passar por essa experiência reveladora, ele volta para morar com você. Aí não quer ir embora não. Porque ele diz, mas se eu for morar sozinho, eu vou pagar do bolso, eu vou gastar dinheiro. Deixa aqui da senhora. Tá tudo bem, meu pai. Menino, vai embora. Vai embora. O que você está fazendo aqui? E ele vai morar até os 30. E quando ele casar, ele vai dizer assim, não dá para ele morar aqui não. Porque ainda economiza com o seu mundo, vai visitar o Chile, o Himalaia, o Egito. Que é isso que ele quer. Ele quer visitar o mundo inteiro. Ele não quer mais morar na rua do colégio, na cidade de Teresópolis, não. Porque ele assiste todos os filmes dizendo isso, ele vê os programas de TV dizendo isso, ele vê os coleguinhas fazendo isso o tempo inteiro. E quando ele vira jovem, ele entende, porque o recado que a gente dá é esse. Meu filho, você pode fazer um mestrado lá fora, um doutorado lá fora, uma graduação lá fora, a gente estimula isso. Foi isso que nós construímos para o mundo. E finalmente, a ideia de trabalhar em equipe. Todos eles não querem competir, eles querem trabalhar juntos. A startup é assim, junta um grupinho de meninos que têm a mesma ideia, vamos lá tentar. 4, 5, 3, 4, 5. O Facebook é assim, rede. O WhatsApp, rede. O Instagram, rede. Ninguém faz um software sozinho. Não existe nada que eles queiram ter sozinho. Eles querem ser sempre tudo em grupo. Até no Netflix, quando ele assiste um filme, ele quer ver as recomendações dos amigos deles. Ele chega ao ponto de dizer assim no Facebook, Juliano Melo está se sentindo triste. Aí os amigos, por quê? O que houve? O que é que você tem? Aí você, não, só acordei triste, que bom. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês, de alunos do século XX, para nós encerrarmos, e alunos do século XXI. O Demetrios
era um jovem que foi professor dele, 7ª série, 8º, hoje é 8º e 9º ano, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, lá no começo do século 21, 2000, 2001, 2003. E o Demétrio sentava na 3ª carteira da primeira fila e era um aluno chatíssimo. Eu quero que alguém responda, eu. Quem trouxe a prova? Eu. Quem quer prestar primeiro? Eu. Pessoal, vou entregar a prova, primeiro a minha, professor. Por quê? Porque eu tirei 10. O Demétrio era aquele menino que na 7ª série chegou a Thaís, a namorada dele, e disse, professor, que foi, Thaís? Tão bonitinha você, o que houve? O Demétrio acabou comigo. Por que ele acabou namorando com você? Porque ele só quer estudar. Ele gosta mais de estudo do que de mim. E eu pensando, meu Deus, tão bizonho esse Demétrio. Demétrio acabou o namoro da 7ª série porque ele disse assim, eu quero passar no vestibular. Para que curso? Medicina. Em que lugar? Primeiro. Em que faculdade? Na que ele quiser. Foi assim que ele fez, foi isso mesmo, ele disse eu quero. O Demétrio era aquele menino que pegava para fazer assim, professor, vê se dá para tirar o meu 10, eu só tiro 10. Aí caçava, o Demétrio 10, feliz, ele parecia que aprendia quando você cuspia nele. Você falava, ele aprendi mais. Só tirava 10. Passou em primeiro lugar na todas as 3 faculdades de medicina que ele fez. Fez o curso de medicina, é tão sortudo no sentido até do estudo da história. O Demétrio, a mãe dele vinha para a escola perguntar como é que está meu filho. Eu não sei por que ela vinha. Por que ela vinha? Porque se você é pai do seu filho está sempre bem, vai não na escola, deixa o tempo para outra pessoa. Você vai, Juliana, como é que está meu filho? Ô, dona Maria, a senhora já sabe. O Demétrio só tira dele, só está passando uma. Aí dona Maria, que bom, tá bom, aí embora. E o outro me mexe de novo. Professor, você estava na cadeirinha para atendimento personalizado? E o Demétrio? De olhar para ela. Eu tinha raiva, não vou mentir não. Você que está me escutando aí, se você for igual, mas eu preciso saber como está o meu filho. Mas você sabe, você está na porta todo dia. Você deve ser daquela mãe que desce do carro e fala, e aí, como é que tá? Todo dia fala, graças a Deus, que é por isso que seu filho é assim. O meu problema é com um filho que não é assim. Que o pai não aparece, né? Que o pai é tipo um fantasma da ópera. Quando você vê, se esconde na catedral e só vê o seu contrário. Então aqui o Demétrios, eu sofri um acidente gravíssimo em 2010. Fraturei a C2 e a C3, tive hemorragia pulmonar, hemorragia pleural, quebrei 3 costelas, tive afundamento de músculo, fiquei... Quem é que me operou? Ele! Infeliz! Aí ele tirou uma foto da minha cabeça toda aberta e falou, professor, a tua cabeça! E pensando que eu era culpado disso. Aí o Demétrios, que tinha todas essas habilidades, memória, eficiência, só tirava 10, competição, só queria ser o primeiro, estabilidade, por que ele fez medicina? Demétrio podia ter sido um gigantesco biólogo. Ele fez medicina porque ele queria um emprego, que ele fosse sério. E depois que ele terminou a graduação, ele foi fazer mestrado em Cambridge, lá na Inglaterra. E aí, quando ele estava lá, ele mandou um reconhecimento, das pessoas de fora de Cambridge. E ele agradeceu ao professor. Ele fez uma postagem no Facebook. Esse aqui é o documento lá que ele colocou. O professor Beto Brito, de Biologia, Cássio Micael de Matemática, Ernesto Luiz de Física, Jean Brito de Biologia, Juliano Raposo de Física e o único professor de Humanidades foi o Juliano Melo, que sou eu, que era professor de Filosofia dele. E ele escreve ali: dominar medicina e bioquímica requer um número de habilidades e pensamento crítico que venho desenvolvendo desde uma década atrás. Por isso, sou imensamente grato a professores que tive no Colégio Cristo Rei Contato em Maceió, que talvez tenham feito os papéis mais importantes que me ajudaram a moldar a maneira como penso, e outros métodos e conselhos ainda que fazem grande diferença para mim, especialmente todos eles e o professor de filosofia. Então, o Demétrios era um menino que, com Juliano ou sem Juliano, ele teria sido um grande estudante, teria sido um profissional de sucesso, porque o caso do Demétrios não era escolha, era destino. Claramente o Demétrios sabia o que queria. E a escola não serve muito para o Demétrios. Qualquer escola serve para o Demétrios. O nosso problema é quando a gente tem um Wesley. O problema não era o Demétrios. O problema era o Wesley.
Wesley estudava na mesma época que o Demetrios e era meu aluno também. E o Wesley era daquele... Eu vou dar 2 exemplos do que o Wesley fazia na sala. O Wesley botava um celular na cueca, daqueles Nokia que vibrava, sentava e mandava ligar para ele. E ele ficava assim na cadeira. E você... Ô Wesley, o que é isso? Professor, tá vibrando. Tá vibrando que as coisas aqui embaixo. Aí ele te dava um celular dentro da cueca e dizia, quer atender? Olha a cara. O Wesley, ele namorava uma menina chamada Jaqueline, que a Jaqueline ela andava com a saia arrastando no chão, o cabelo rastafari, uma camisa florida e tipo como se sempre estivesse escutando um reggae. Você ainda pensa, você ainda pensa. Numa escola de periferia, a mãe do Wesley lavava roupa. E ele não tinha pai, como é muito normal nesses casos de famílias pobres. E eu dava aula para ele nessa escola pobre que me pagava R$4,10 a hora aula. E dava aula na escola do Demétrio, que me pagava R$15 a hora aula. Era professor de filosofia dos dois. Só que quando eu olhava para o Demétrio, eu digo assim, não vai passar medicina, está com a vida grande. Quando eu olhava para o Wesley, se conseguir virar vendedor no comércio, Deus seja louvado. Você sabe qual é a única coisa que... Mas o Wesley era muito desenrolado. Muito. Você queria dar uma punição nele, você não conseguia, porque ele chegava a fazer, sabe o Rolando Lero do Samariló? Ele chegava a fazer, professor, essa parede, não faça isso. Ele chegava no colega e fazia, fulano, tu tirou quanto? 3,5. Aí ele fazia, otário, tirei 4. Era um cara tão espirituoso, sabe, tão cheio de vida, mas não estava nem aí para a educação, para o estudo, era, nossa, perspectiva zero. Mas sabe uma coisa? Uma daquelas coisas que você não entende como é que acontece, o Wesley falava inglês, muito arrastado, nordestina, the books on the table, mas ele falava inglês, um inglês assim, bem... Mas ele tinha 13, 14 anos quando falava inglês, aí falava comigo, eu também naquela época já falava um pouco de inglês, ele tentava, ele se arrastava, e aí passou-se, né? O Demetrios eu acompanhei toda a carreira dele, porque é fácil acompanhar do aluno que faz medicina, mas não é fácil acompanhar do aluno que você não sabe onde ele foi. Em 2013, estou eu em Ribeirão Preto, que eu morei 2 anos em Ribeirão Preto como gerente pedagógico do COC, no Facebook, e pipoca o chat. Professor! Sabe o que ela não faz? Bota o nome de Aí ela vai fazer aquela pergunta mortal, né? Lembra de mim? Aí eu, meu Deus, quem é esse menino? Quem é esse rapaz? Aí ele falou, o Wesley do IBC, eu lembrava da escola, mas não lembrava dele. Namorada da Jaqueline, eu, opa, lembrei. É, a Jaqueline, você já a Jaqueline. Ele era meu. E aí, rapaz, tudo bem? E eu pensando, nossa, esse menino está vivo. O que aconteceu com esse rapaz? Como é que ele está aqui? Professor, nossa, eu vi o senhor está aí na gente do COC, que legal, professor, o senhor foi muito importante na minha vida, não sei o que, o senhor me ajudou a pensar criticamente, blá, blá, blá. Aí eu disse, tá, você está fazendo o quê? Então, professor, eu sou gerente de novos mercados do Facebook. Aí eu... Eu não ia dizer, você é o quê? Ainda bem que tem um computador na frente, né? Aí eu fiquei... Independente da história que ele conta, que a história dele é muito bonita, muito bonita. Fez uma entrevista para ser estagiário do Baidu na China, em Maceió. A mãe dele vendeu a casa, uma lavadeira vendeu a casa para ele se mudar para a China, para ser estagiário da rede social chinesa. Foi, ele com o inglês excelente que ele tinha, trabalhou 5 anos na China, depois foi para a Califórnia. Na Califórnia ele foi contratado por um concorrente do Facebook em 2007. 2008 ele foi para o Facebook, 2012 foi transferido para o Brasil, passou 2 anos aqui e hoje está no Facebook como gerente do Instagram e do Facebook para a América Latina, morando na Califórnia com a Sofia, que é a filha dele, e a Jaqueline. Aí ele escreve, professor, eu estou assustado, vem me visitar aqui em São Paulo, se eu soube que você está aqui em Ribeirão Preto, eu fui lá.
professor de todos os tempos veio me visitar. Esse feliz chegou lá no Facebook, me tratou como se eu fosse o Papa. Aí apresentou para todo mundo, disse: olha, professor de filosofia. Aí chegou numa parede, assim, uma parede lateral mesmo, que a parede, ela fecha aqui, do lado de lá tem um corredor. Aí tem um monte de assinatura, todo mundo que é famoso assina nessa parede. Estava lá, tinha deputado, tinha cantor, tinha ator. Aí ele chega, está bem aqui a parede desse lado, no corredor aqui. Aí ele chega, eu fico lá olhando, os nomes estão lá. Aí ele chega no meu ombro e fala assim: professor, toma aqui um pincel, assina nessa parede. Aí eu olho para aquele e falo: cara, esse mundo, ele assina ali do lado da Ivete. Aí eu peguei o pincel e já assinei meu nome, tá lá do lado da Ivete, da Anitta, assim, no Aí o Wesley é um claro exemplo do que acontece quando você é um professor que só pensa nos alunos do século XX e esquece quem são as crianças e adolescentes do século XXI. Eu, muito honestamente digo a vocês, eu não disse isso a ele, que o Wesley não conseguiu o que ele conseguiu por causa da escola. Ele conseguiu o que ele conseguiu apesar da escola. Eu me lembro claramente, sendo muito honesto com todo mundo, que eu não acreditava nele. O que obviamente não diminuía a minha aula. Eu dedicava a minha aula tanta força para ele quanto eu dediquei para o Demetrios. Porque a aula não depende do aluno, depende do professor. Mas o futuro do aluno, se eu tivesse acreditado nele, talvez ele tivesse conseguido mais cedo, talvez ele tivesse sido ainda mais impactado. Eu nunca disse isso a ele, que eu me envergonho claramente disso, e essa palestra nasceu por causa dessa visita. Esta palestra eu senti necessidade de falar sobre ela por causa não dos meus sucessos com alunos como o Demetrios, porque este sucesso já está garantido, mas por causa do meu fracasso todos os 20 anos que eu tive em sala de aula de alunos como Wesley. Se eu posso agradecer hoje por ter tido alunos como ele, eu tenho certeza que vários ficaram pelo caminho, e obviamente eu não queria que nenhum deles fosse nossos filhos. Então, que neste momento a gente possa se sensibilizar muito profundamente de que hoje as pessoas têm muitas habilidades que não são aquelas que nós imaginávamos, de decorar tudo, de só tirar 10 e de poder passar no concurso do Banco do Brasil. Eu espero que, independente de você ter em casa um Demetrios ou um Wesley, todos dois possam ser muito felizes na escola que seu filho está e na família que vocês constituíram. Muito obrigado pela sua atenção. Gente, assim, boa, né? Com certeza, sim. Já é a segunda vez que eu assisto essa palestra e assim, E essa vez... vez que eu choro. E cada vez que a gente assiste, assim, mexe bastante com a gente. E agora a gente vai abrir esse espaço para algumas perguntas, se vocês quiserem fazer. Juliana, aproveita esse momento que a gente não sabe quando. Gente, o próximo momento. Professor, eu vou te adicionar no Face. O Melo tá por isso com o Melo só, tá? O Melo por isso com o Melo só, você gasta lá. Juliano Melo. Juliano, normal, de pobre, tem isso, tem 2 meses. Normal. Sobre voz também, se vocês quiserem. Fique à vontade, pessoal. Essa galera tá de jeito dali. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Patrícia, eu tenho 3 alunos da escola. 3 filhos. Exatamente. 3 meninos. Nossa. A minha maior dúvida eu comecei com o sistema COC no ano passado. Ainda me sinto muito insegura com ele, mas eu gostaria de saber qual é a atuação do COC com relação aos alunos de inclusão. Porque eu sou de direito, não sou pedagoga, estou longe disso.
Mas eu gostaria de saber, porque do que eu analiso o sistema, eu vejo que, enfim, muito embora eu não tenha estudado na escola tradicional, eu estudei no Capital UERJ, no Rio de Janeiro, e a gente já trabalhava com um sistema socioconstrutivista naquela época, que era uma coisa muito diferente para aquela época, mas eu gostaria de saber qual é a posição, porque o que eu vejo muitas vezes no sistema é a construção das ideias muitas vezes assim, como é que eu posso explicar isso? Assim, sabe quando você vai construindo a ideia, você constrói um conceito, mas você tem aquele conceito no seu íntimo, mas te falta às vezes alguma coisa. Não sei se os alunos muitas vezes estão preparados para isso. Eu sei que o futuro nos leva a isso, porque o futuro nos leva a novas ideias, nos leva à construção das nossas próprias ideias, e é assim que vai ser. Mas eu gostaria de saber como isso é tratado com a questão da inclusão. Porque muitos alunos precisam de algo mais, precisam de ajuda, e às vezes o método não prestigia muitas potencialidades que existem, mas que não são desenvolvidas porque o sistema acaba deixando um pouco engessado isso. Vamos com o meu filho é autista, tá? O meu filho mais novo, ele é autista, tem 4 anos. Só que vamos tentar definir aqui um pouquinho que inclusão é um conceito absurdamente amplo. Só no autismo, nós temos 267 itens que caracterizam uma pessoa dentro do espectro do autismo. E aí eu estou desconsiderando síndrome, estou desconsiderando dislexia, estou desconsiderando TDAH. Por definição, um sistema de ensino é um sistema. Concorda? E se é um sistema, ele tem uma proposta pedagógica que é uniforme ao longo do infantil ao médio. Exatamente porque ele precisa se comprometer com um grupo maior. Porque inclusão, o próprio fenômeno de inclusão demanda uma atitude prática. Se eu fosse criar materiais, sistema, fornecedor, imagina que é a mesma coisa num parquinho de diversões de shopping. Para você atender todas as crianças de inclusão, você teria que ter um parquinho para cada um. Você teria que ter um sistema de ensino para cada um. A questão da inclusão é do campo metodológico da escola. E claro, o sistema, por exemplo, nós conseguimos atender, a única forma que nós conseguimos atender é a deficiência visual, que a gente consegue fazer um material ampliado. Mas materiais de inclusão, por exemplo, o autismo do meu filho é concentrado em 2 problemas, psicomotor e da linguagem. O meu filho tem mais ou menos 1 ano e meio de atraso no desenvolvimento da linguagem. E a linguagem é a manifestação do raciocínio, né? Então, o sistema, como ele trabalha, todo o sistema é feito para massa, para todos os alunos. Agora, nós damos treinamento para professores, inclusive nós temos uma plataforma de formação continuada chamada Academia POC, e que tem um curso só de inclusão, e nós fazemos treinamento presencial para isso também. Mas o material, ele não contempla essa diversidade, porque é impossível atingir isso. Só existe uma possibilidade de atingir isso, quando o material for todo digital. Aí eu consigo. Quando eu eliminar o livro físico, eu consigo fazer uma solução para cada aluno, porque na verdade você vai ter um livro diagnóstico, em que o aluno acessa o livro, entende sua deficiência e vai lá e produz o que você precisa. Enquanto for papel, você não vai encontrar nenhum sistema que resolva isso no papel, nem livro de mercado. Você comprar ali na livraria qualquer livro de história, de matemática, de linguagem, nenhum livro trabalha com a concepção de inclusão que não seja, por exemplo, visual, porque é fácil resolver, é só aumentar o papel, porque a inclusão é do campo metodológico e é de responsabilidade da escola, pela legislação. Porque a inclusão não é o ensino, tá? Lembre-se que inclusão é a convivência escolar. Vou dar um exemplo, eu tive um aluno com síndrome de Down a vida inteira, dentro da escola. O sistema de ensino regular previsto pela lei não serve para esse menino. Os parâmetros curriculares não servem para ele. As habilidades do Enem não servem para ele. Vou dar um exemplo simples. A habilidade número 6 do Enem é interpretar mapas e representações gráficas, né? Que é uma habilidade espacial. O aluno que tem um autismo severo, ou mesmo moderado para severo, ele tem um autismo de não focar em nenhum lugar no olhar. Como você acha que ele vai conseguir desenvolver a habilidade de ler uma conta de energia elétrica, se ele não consegue focar o olhar nem nas pessoas que ele ama, o pai e a mãe? Então esta habilidade o material jamais conseguirá entregar. Agora existem metodologias, e aí entra na formação do professor, que é onde a gente atua também muito fortemente, na versão online e na versão presencial, para conseguir garantir essa inclusão. Mas sendo muito honesto, não só o material não consegue atender,
esse espectro, e não é só o meu. Qualquer material que seja produzido nacionalmente, você pode ter tido lá um material produzido localmente pela sua instituição para aqueles alunos. Mas de perfil nacional você não tem, porque há uma condição clara de público, mas você tem estratégia de formação de professores para isso, para essa questão. E eu, Juliano, o meu mestrado em currículo e avaliação, entendo que não é para ter material didático para esse, é para ter personalização de atividade pedagógica dentro da escola para o aluno do maternal 1, do maternal 2, do primeiro ano do fundamental, porque você pode ter 3 alunos de inclusão em sala e precisar de 3 pedagogias diferentes, né? Um aluno, por exemplo, com deficiência visual, um aluno com autismo e um aluno com síndrome de Down. Isso eu estou pegando extremo. Se eu pegar um com dislexia, um com hiperatividade e outro com autismo leve, você já tem 3 estratégias completamente diferentes. Então, eu sei que pode não ser a resposta que você esperava, mas eu estou sendo muito honesto e transparente, porque eu não só sei que essa é a minha realidade, como eu sei que é a realidade de todos os livros hoje que existem no Brasil, porque nós não temos como atender esse nível de personalização. Eu acredito que digitalmente sim, mas as escolas ainda não estão preparadas para isso. A gente não tem como trocar todos os livros para usar, inclusive porque não tem rede, não tem Wi-Fi para todo mundo. Vamos chegar lá, mas do ponto de vista de professor, a gente tem cursos presenciais, online, discutimos isso em nossos treinamentos e formação de professores para fazer essa tarefa de inclusão. Tá? Respondi a sua dúvida, pode não ter sido a resposta que você queria, mas tá? Mais alguma? Aqui. Uma perguntinha, Juliana, é que a gente, assim, no meu caso, eu queria ter 3 anos, né, e vai iniciar esse processo ainda, né, daqui a pouquinho, né? Então, assim, a nossa base, como você mesmo falou, também tem a partir dos 40, é aquela questão mercantil. Então, assim, existe uma forma onde o colégio vai estar trazendo esse link para os pais, como que a gente vai lidar com esse método que vai aprender na escola, que a minha filha vai aprender na escola, porque ela vai trazer uma informação e a gente carrega aquelas respostas antigas que a gente tinha, que a gente aprendeu a replicar. Então, é muito importante que esse método também traga para os pais a maneira correta de lidar com essa nova forma que a criança está trazendo, porque a criança vai trazer uma informação e fala, não é não, certo é aquilo. Então, a gente também precisa, de certa forma, ser preparado para poder receber essa informação, lidar com ela e confirmar o que o corpo está fazendo. Eu acredito, né? Vai ter uma palestra, Eu estava discutindo inclusive sobre isso agora, que é o seguinte, vamos pegar um exemplo do material do infantil. O material do infantil é baseado em 3 grandes princípios. As inteligências lingüísticas do Gardner, que eu acho que todo mundo conhece, né? Inteligência de linguagem, matemática, interpessoal. E tem uma pedagogia da afetividade de um teórico chamado Henri Vallon. A pedagogia da afetividade acredita que o ambiente de desenvolvimento da criança deve ser um ambiente sempre pró-positivo. Ou seja, você já assistiu aquele desenho Divertidamente? Que a mente da menina sempre queria ser feliz, mas precisava de alguns momentos de ruptura para crescer, mas ela tem que ser sempre um espaço saudável. As boas memórias eram um parquinho, então aquilo ali é baseado na pedagogia da afetividade de valor. E o material didático da gente propicia isso nos amigos do COC, tem um grupo de crianças do material que tem um portal com aplicativos para celular e para tablet, em que você instala e faz as atividades junto com a criança do material, extrapolando no dispositivo tecnológico. Só que para vocês entenderem tudo isso, eu estava falando com a equipe da escola, a gente quer dar treinamento para vocês. Uma manhã de sábado inteira, por exemplo, que precisam às 3 horas para vocês pegarem, fazerem, acessarem. Isso não depende de nós, depende de vocês. Agora eu estou me comprometendo aqui publicamente, que a hora que vocês quiserem, eu mando minha coordenadora pedagógica, a Daniela, que vem para atender, fazer esse treinamento com todos os pais do material do infantil fundamental. Eu só não consigo resolver o problema de conhecimento acadêmico. Por exemplo, se você não sabe, mitocôndria. Isso eu não consigo resolver. Você pega seu caderno lá do ensino médio, que é mitocôndria. Mas essa parte de uso da metodologia, como apoiar o estudo em casa, como inserir em tecnologia, como usar os recursos do portal para o aprendizado do seu filho, tudo isso a gente faz. O grande problema, como é que é o nome? Irineu. O grande problema, Irineu, e todo mundo aqui vai concordar, é que boa parte dos pais não vai. Tá? Esse é o item que, aí eu estou puxando a orelha de quem não está aqui, por exemplo, que de nada adianta eu oferecer e fazer uma manhã de vocês se posicionarem como seus filhos, que é isso que a gente quer fazer, que vocês sejam seus filhos durante 3 horas, fazendo atividade
atividade, entendendo como é que podem ajudar, porque o nosso material, inclusive, vem com orientação para pais em todas as atividades, de como trabalhar. Mas se o pai não vai, eu não consigo resolver o problema. Mas está com o compromisso aqui de fazer essa formação de pais dentro desses princípios que estão embutidos no material, tanto do fundamental quanto do ensino infantil, para que vocês tenham plena segurança, inclusive esse tipo de pergunta é respondida nessa formação. A gente mostra, no infantil a gente consegue, porque no infantil não tem informação de ciência, só tem metodologia e prática pedagógica, então a matéria consegue incluir, inclusive tem levantamentos para você dizer, ó, caso você tenha um aluno com hiperatividade, atue dessa forma, né? No infantil você consegue fazer isso bem legalmente, mas no fundamental é médio, que começa a entrar em história, geografia, física, a coisa começa a ficar mais complexa. Mas isso é a resposta, temos sim, e aí depende só da escola agendar com vocês a melhor data e a gente mandar esse ano ainda e mandar a equipe de consultoria para fazer essa atividade. Claro, preciso que vocês vão, né? Preciso que vocês vão. Não, a gente faz 2 blocos, né? A gente faz 2 grupos, um do infantil e outro do fundamental. Não, isso é tem, mas o portal do fundamental é muito maior. Tem, por exemplo, o portal que vocês já têm hoje, se vocês entrarem no portal do COC, tem 1 bilhão de coisas lá dentro. Talvez vocês, por exemplo, lá tem palestra, lá tem atividade complementar, lá tem simulado, lá tem revisões de vídeos online, lá tem plantão online para os seus alunos, do 6º ano em diante, lá tem 1 bilhão de coisas. Mas eu não posso fazer você entrar. O que eu vou fazer é formar para que vocês saibam exatamente onde é que está tudo, e como integrar com o material impresso para que você possa trabalhar com eu faço 2 turmas na mesma manhã, uma consultoria pedagógica com a equipe de infantil e outra consultoria com a equipe fundamental. O Luciano, que é o consultor de canto nosso, já está com a responsabilidade agora de sair daqui agendado, daqui agora não, mas agendar para os próximos 30, 60 dias para a gente fazer essa formação. Tá? Aí vocês tiram todas as ajudas, eu garanto a vocês que vocês gostaram muito da equipe, a equipe é muito aberta, muito pronta, e nós somos extremamente honestos. Quando a gente tem a resposta, tem a resposta. Quando não tem, não tem. Não tem meio termo nisso não, porque a gente não está aqui para brincar com a educação, nem para dizer o que a gente faz e não faz. Né? Próximo. Respondi sua pergunta, Irineu? Que bom. Mais alguma? Oi, meu nome é Daniela. É que eu estou voltando para a escola agora e assim eu fiquei meio perdida com esse sistema do COC, né? Porque meus filhos estavam em colégios tradicionais lá no Rio. E aí eu queria saber essa questão, assim, pelo que eu entendi, existe a preocupação, assim, em preparar o ser humano, né, para a vida, né? E aí eu queria saber, assim, que eu trabalhei numa escola que ela fazia atividades diferenciadas, para que os alunos pudessem escolher, assim, aquilo que eles se sentissem mais à vontade. E outra, se vocês têm esse objetivo, né, assim, de Enem, e por isso faz essa coisa da interdisciplinariedade. Né? Vamos, é porque eu não tenho nenhum livro aqui, né? Mas esse é um excelente exercício, a dica que eu vou dar. Vocês devem estar acostumados com o material do fundamental. Na capa de cada material tem um eixo temático. Vocês já viram? Tem assim, campo e cidade, mudanças. Todo o material do fundamental trabalha. Você nunca viu? Mãe, olha. Ah, infantil. Não, calma. Mas isso é fundamental. No fundamental, que é o livro que vocês estão usando hoje, todo o material é criado em cima de eixos temáticos. Tem a matéria de história, geografia, matemática regular, mas eles são textos construídos em cima do tema geral, que é exatamente para exercitar essa perspectiva interdisciplinar. E a evidência disso é quando você passa as primeiras páginas, tem um desenho, que é um círculo central com o tema, todas as matérias ao redor e umas setas ligando. Aquilo ali indica quais matérias dentro do livro dialogam com quais matérias. Aí ali significa, por exemplo, se eu tenho história, com a setinha para matemática, com a setinha para artes, você tem essas 3 matérias dentro do capítulo, elas dialogam entre si, seja porque a atividade dialoga, seja porque tem um texto comum, uma imagem problematizadora que seja igual para as 3, mas com conteúdos diferentes. Então, aquilo ali, que a gente chama de espaçograma, mostra a interdisciplinaridade do material. E o material das atividades, que se vocês tiverem a curiosidade de analisar, tem a atividade de pesquisa, atividade de projeto, atividade de ABCDE, como vestibular, tem atividade de leitura, tem atividade de correlação. Por exemplo, o aluno de 4º ano ainda está fazendo, mesmo com a atividade de ABCDE, atividade de correlação como ele fazia no infantil.
Porque nós acreditamos no COC, se vocês fizerem esse exercício de abrir, vocês vão ver que ele é um ensino em espiral. A gente vai e volta. A gente avança, volta para o conhecimento que ele prévio, que a gente não sabe se ele aprendeu completamente aquele item. Vocês podem até perceber que tem alguns exercícios de terceiro ano que são iguais ao do primeiro ano. De quinto que são iguais ao de terceiro, porque as séries pares a gente introduz sempre novos conceitos e nas ímpares, obrigatoriamente a gente revisita alguns conceitos das séries anteriores. É sempre esse é o modelo de ensino em espiral que a gente pega aí de algumas teorias mais modernas de aprendizagem. Então, tem interdisciplinaridade, está evidente na capa, vocês abrirem, ver o espaçograma e leiam, eu sugiro que vocês leiam, peguem uma matéria que conversa com outra e leiam o capítulo, e vocês vão ver que o eixo temático, vou dar um exemplo, mudanças e transformações. Aí você faz em matemática, a mudança dos números, em língua portuguesa, a mudança da linguagem, em história, a mudança no Brasil colonial, do século XV ao XVII. Você vai encontrar sempre esse eixo, que é a perspectiva do Edgar Morin, dessa visão temática, que a gente não consegue acabar com as disciplinas, tá? A Finlândia está tentando fazer isso agora, e a Finlândia é o primeiro lugar no PISA do planeta Terra. Se eu acabasse com a disciplina e fizesse só tema, que é o sonho de Paulo Freire, por exemplo, eu explodo a escola. Porque está todo mundo acostumado a ter a aula de matemática, de ciência. Então nós criamos um eixo temático e a preparação para o Enem, vocês não veem, mas no material do professor, toda a abertura de capítulo tem todas as habilidades que serão trabalhadas com os alunos. No ensino médio, que o aluno já tem discernimento para entender o que é uma habilidade, vem na abertura do capítulo. Na abertura do livro do aluno no ensino médio, vem as habilidades que ele vai trabalhar. No fundamental só vem no material do professor. Então na abertura sempre vem todas as habilidades que serão trabalhadas, referendadas nos parâmetros curriculares nacionais. Está lá na contracapa, o material do professor, toda atividade tem sugestões nas laterais. E no infantil, toda atividade tem as habilidades e os objetivos de aprendizagem de cada página. Né? Isso vocês podem até pedir para a coordenação, para dar uma olhada no material. Nossa reunião de pais é na última semana do mês. Christian vem, então... Maravilha, maravilha. Já tem um modelo de cada material da primeira remessa do ano. Para eles poderem mostrar. Perfeito, perfeito. Aí vocês manipulam, tiram essa... Mas assim, nós somos 66 cidades, primeiro lugar do Enem no Brasil, né? Maceió, Salvador, Ribeirão Preto, Cuiabá, Florianópolis, é tudo escola COC, primeiro lugar do Enem. E você não prepara um aluno para ser primeiro lugar do Enem no ensino médio, você prepara ele no fundamental, no infantil até, se você se preparar a longo prazo. E nós fazemos isso muito fortemente. E eu dou uma sugestão simples a vocês, muito honesta. Entre no site do COC, coc.com.br, vá lá nas escolas parceiras, escolha uma e ligue. Escolha uma e ligue. Não que você não confie na sua, você tem que você confie absolutamente na sua. Mas escolha qualquer parceiro nosso e ligue. E ouça o que eles têm a dizer sobre a gente. Nós somos extremamente cuidadosos e responsáveis com essa formação de crianças. E claro, eu não quero mergulhar aqui na teoria, porque vocês não são pedagogos, né? Então se eu for melhor, aprendizagem espiral, pedagogia da afetividade valoniana, estratégias metodológicas malagutianas, de regiminas, o que está acontecendo? Mas basicamente essas perguntas têm sim interdisciplinaridade muito forte no material. Pega o livro hoje, dá uma olhada, e a ideia das avaliações diferenciadas para ativar cognições diferentes da criança, desde associações até questões padrão do vestibular para ele se acostumando. E lembrem que a gente tem avaliações a partir do 4º ano do fundamental. Ele faz avaliação 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 1º, 9º. Avaliação diagnóstica, não classificatória. Não é para dizer quem é primeiro e quem é segundo. É para dizer em que nível o seu filho está aprendendo matemática, língua portuguesa, usando a régua da TRI, que é a régua do Enem de avaliação de habilidades. Então, respondi a sua pergunta? Só uma dúvida, que horas? 3. Mais uma pergunta, porque eu tenho um voo no Rio, e realmente, mais uma pergunta para a gente ver. Se tiver mais dúvida, me procura no Facebook, fica lá. Eu respondo, pode ter certeza que eu respondo no mesmo dia, tá? Eu sou igual ao atendimento ao cliente da Netflix. Mais alguém? Ninguém? Não? Ninguém? A gente não está conseguindo achar você no Facebook. Juliano Melo Bisson, quem já achou? Ó, já achou aqui, ó. Ó, pessoal, treine o pessoal lá, que a comunicação da gente tá fraca. Aqui, temos uma pergunta, né? Uma última. Meu nome é Márcia. É claro que nós falamos em alunos e filhos, que é a nossa motivação e preocupação. Mas a escola não é só para alunos, é para professores.
COC tem assim um cuidado, um olhar especial para ver o professor que se adequa ou não ao sistema? Vamos, Márcia, essa pergunta é boa, mas ela é complexa, por quê? Porque o professor não trabalha para a gente, né? O professor trabalha para a escola. A gente não tem gestão nenhuma sobre o professor, e eu não posso ter, porque eu não posso ingerir na forma como a escola é gerida. A relação, por exemplo, se você é pai e tem alguma queixa ao professor, você não faz ao COC, concorda? Você faz a escola, e nós esperamos que a escola tome as providências necessárias. O que eu faço é investir na formação, é fazer eventos pedagógicos, é colocar uma plataforma online, é na visita, que o consultor pedagógico vem, dá treinamento e dá feedbacks ao professor. O senhor não está, a concepção não é exatamente essa. E outro detalhe, que eu até quero, a gente não força, isso não deve ser feito com o professor usar de metodologia. Ela tem uma sugestão de atividades, mas eu tenho que deixar a escola flexível, inclusive porque ela tem um projeto pedagógico próprio, que se integra ao meu material, mas para poder fazer todos aqueles projetos que vocês veem na escola. Por exemplo, está tendo um professor de história, está fazendo um ensaio de uma peça sobre política. Era para falar? Podia falar? Já estraguei? Está tendo uma peça ali, tá? De alguma série. Aí esse projeto não faz parte do currículo que está lá no COC, porque o COC entrega o que a lei pede. A lei pede o quê? História, geografia, matemática, filosofia. O nosso material é o único material do Brasil que no fundamental inteiro tem artes, ciências sociais e educação física. Quando é que vocês viram material de educação física na vida, de livro? Vocês nunca viram, a gente põe para ter aula de educação física. Para a educação não ser aquela aula de chutar bola. Tem lá sistema circulatório, tem lá transpiração, tem anabolizante, tudo isso que a gente vê em Olimpíada está lá no material do primeiro ao nono para fazer. Então a gente dá formação e treinamento, mas a gente não pode, como fornecedor, ingerir na escola. Imagine que eu sou vendedor de leite para supermercado. Se o supermercado está sujo, o que é que eu posso fazer sobre isso? Nada. É o cliente do supermercado que quer reclamar. Então a situação é muito clara. Quer dizer, nós somos fornecedores da escola de material didático, de formação de professores e tecnologia. Só. Isso é importante frisar. A gente, óbvio, qualquer observação que você achar que o professor pode melhorar, sugere a escola e a gente vai dar o treinamento para a próxima visita. Essa do Christian, por exemplo. Eu acho mesmo assim, quanto a parte de gestão que a gente faz, né, na escola, que o COC, com essa visão que tem para a educação, que é muito diferente do que a gente já vinha vendo e do que a gente vinha tentando aplicar, que é o que a gente vê para o futuro, que ele faz mesmo esse afunilamento, né? Eu acho que de cara, quando você lança a ideia, eu falo isso muito para a minha equipe que vai implementar agora, né? Eu acho que quando você lança, você tem uma grande parte que se adequa de cara, que é aquele pessoal que está na sua visão e vai te entrando. Eu acho que tem um grupo que demora um tempo para se adaptar, como todas as pessoas, para todas as coisas de mudanças na vida. Tem gente que leva um tempinho maior. E eu acho que tem uns 10, 20% que não se adapta. Mesmo. E que você avalia o coletivo, né? A gente pensa, e isso é fato quando você se percebe que parece que não está indo, mas eu acho que o COC ajuda a fazer isso. Nós estamos no segundo ano, então a gente já está, acho que a gente chama no processo de adaptação, né? Mas pensando, pessoal, nós somos muito Ano abertos. passado a gente teve um grupo grande no fundamental de professores que não permaneceram no primeiro ano já. Porque isso é que a gente acredita, não é só fala, é evidência. Né? Nós temos um sistema que é muito saudável no país, que tem mais de 430 escolas e que é uma marca reconhecida. Eu disse, não me escute não. Você me escutar, eu sou o vendedor do bacalhau com o bacalhau na mão. Ligue para as nossas escolas, veja a escola e venha para a nossa formação com o meu consultor pedagógico Christian, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de botar na mão do material e tudo mais. Podemos encerrar? Vocês querem falar mais alguma coisa? Vão sortear? Vocês só vieram por isso, né? Só para sortear. Eu tirei uma foto do comunicado que estava lá, lembrando que teremos sorteio. Aí eu mandei para o pessoal que estão indo só por causa do sorteio. Obrigado, pessoal. Primeiro a gente vai seguir a pauta, tá? Algumas pessoas terminaram a palestra e como precisavam voltar para os seus espaços, está assinado ali. Então,
Então, mesmo que eu tire alguém aqui que por acaso não esteja presente, mas se estiver assinado na lista de você não assinou, Léo? Não, já era, né? Vai palestra. Alguém foi Léo aqui, gente? Mas Gigi assinou. E a outra coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: quando a gente vai fazer um por segmento, né? Então, um do infantil, um do Fundi 1 e um do Fundi 2. Só que todo mundo que está na transição já se coloca no seguinte, a gente já colocou no saquinho. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vou explicar. Por exemplo,